Olá, este é o desafio semanal número 11. Eu peguei uma questão da ETEC, que também é tema do Enem, tá? Uma questão da geometria espacial, o tema volume do cilindro, que nós estudamos em algumas aulas anteriores. Bom, vamos ler a questão ETEC 2018. Uma questão ambiental relevante na atualidade remete ao acúmulo e o descarte de resíduos sólidos. A indústria nuclear é responsável pelo armazenamento e o controle desses rejeitos que produz. Suponha que uma indústria nuclear armazene seus resíduos em recipientes cilíndricos, cuja altura é 4 e o diâmetro da base é igual a 12 metros. Contudo, devido às mudanças operacionais, decide-se alterar a altura e o raio desses recipientes cilíndricos, de tal maneira que o novo recipiente, aí está aqui as informações, tenha o volume 62,5% do volume anterior e possua o raio da base igual a metade do raio da base anterior. Então ele deu algumas informações e aí tem que fazer algumas alterações neste cilindro, certo? Desta forma, a altura do novo recipiente cilíndrico deve ser em metros, igual a... Bom, importante de colocar aqui em metros, porque as medidas foram dadas em metros e aí a gente não precisa fazer nenhuma conversão, certo? Tem que calcular a porcentagem, vamos dar uma lembrada na parte de porcentagem. E uma coisa importante, a ETEC, tanto nas questões de física também, e algumas questões aí de química, ele costuma dar as fórmulas. Então ele deu a fórmula que calcula o volume do cilindro. O V é a abreviação de volume, o π não está aí, mas a gente lembra que é o valor 3,14. Eu vou usar 3, não pediu para usar nada, mas eu usei 3 para ficar mais fácil os cálculos. O R é o raio e o H a altura. Ele já deu a fórmula para a gente fazer, tá? Então nós vamos aplicar a fórmula, nós já estudamos, mas quem está pensando no Enem, não é comum dar a fórmula, é muito raro. Eu vi uma questão de 2010 que tinha a fórmula para você poder utilizar, tem que saber tudo de cabeça. Mas vamos lá, coloquei aqui como que seria mais ou menos o recipiente, a fórmula do volume do cilindro, πr ao quadrado é o cálculo da área do círculo, e o h a altura, certo? Que da forma geral o volume é dado pela área da base vezes a altura. Bom, e aí coloquei as medidas, 12 de diâmetro, 4 de altura. Lembrando que na fórmula nós usamos o raio é a metade do valor do diâmetro, certo? Na fórmula então nós vamos usar, em vez de 12, nós vamos usar 6. Então, dito isso, o π eu coloquei 3, tá? O volume anterior, 6 elevado à segunda potência, 6 metros elevado à segunda potência, vezes 4. Então, aí vai calcular o volume que era. Aí, ele falou no texto que será feita algumas alterações. A alteração primeira é sobre o volume, tá? Então, o volume você vai calcular usando a primeira fórmula, tem que calcular 62,5% do valor, certo? Então, já coloquei aqui, ó, o volume novo, você vai colocar o volume anterior, vezes 62,5 dividido por 100. E eu aconselho fazer a divisão por 100 primeiro, lembrando que a divisão é só a gente contar dois números para colocar a vírgula. Quando você calcular o volume anterior, vai dar uma centena, certo? Então aí você pode acrescentar duas vírgulas para fazer a divisão por 100, só faz a multiplicação. Vai ser duas centenas que você vai ter que multiplicar. Quem for fazer sem a calculadora, acho que o objetivo é fazer sem a calculadora, porque está buscando coisas diferentes, né? Então tem que lembrar como é que faz a multiplicação com 3 números, aí, que no caso vai dar 3 números aí, tá? Vai dar um número decimal. Bom, feito isso, aí vai calcular o volume, tá? E aí vamos ter que calcular a altura, que é uma das características também que tem do Enem. A gente fica calculando volume. Geralmente ele pede para calcular o raio, calcular a altura, alguma coisa assim. E inclusive até comparar sólidos geométricos e volumes diferentes, obviamente, né? Mas bom, vamos seguir aqui, ó. Então aí agora nós vamos ter que calcular
quanto que é a altura. Então, o volume novo vai calcular pela porcentagem de 62,5%, certo? Do volume anterior. Você vai substituir no lugar do Vn, que é o volume novo, e vai sobrar só a altura. Então, 3 é o π. O raio ali, ele falou que tem que ser a metade do anterior. Obviamente, se era 6, a metade de 6 vai ser 3. Então, vai ficar 3 elevado à segunda potência. Resolve a potência, resolve a multiplicação aí por 3. O número que dá, você vai passar dividindo, vai sobrar só a altura para calcular, que é uma das alternativas que tem lá, certo? É uma questãozinha um pouquinho... Para a ETEC eu considero de nível difícil nessa questão. E para o Enem poderia ser uma questão de nível médio, mas perceba que a gente vai aprendendo as coisas separadamente e conforme tem algum problema vai caindo tudo junto, misturado ao mesmo tempo, certo? Então é isso para a proposta desse desafio semanal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like lá, compartilhar o vídeo para quem está interessado em conteúdos do Enem e da ETEC, de matemática, obviamente. E é isso, tá bom? Um abraço a todos, até!